A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho com Jesus. Hoje nós estamos, meus irmãos, no segundo estudo, Operação Templo do Senhor. É bem interessante esse estudo, você vai aprender muita coisa. Só que eu tenho que trazer uma transformação de que primeiro vem a tenda, depois o tabernáculo. Amém até aqui? Baseado em 1 Coríntios, vamos lá. Novo Testamento, você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, e depois Atos dos Apóstolos, e depois de Atos dos Apóstolos, aos Romanos, depois de aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, amém? 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 19, 6:19, que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, peraí, o nosso corpo é algo que Deus preparou para também receber o Espírito Santo, e nós já sabemos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, então, portanto, precisamos ter o Espírito Santo, meus amados irmãos. Continuando o estudo de ontem, então se adorava no tabernáculo, amém até aqui? Mas existe uma pergunta que vale para os tempos de hoje. Quem é que pode habitar no tabernáculo? Nós não somos mais tendas, não estamos mais em tendas, agora estamos em tabernáculos. A resposta está no mesmo lugar da pergunta, meus irmãos. Vamos ler? Salmos, vamos lá no Antigo Testamento, livro de Salmos. Existe 150 capítulos de Salmos. Todos foi Davi que escreveu? Não. Seu filho Salomão também escreveu, Asaf escreveu, algumas outras pessoas também deixaram escritas e o próprio Moisés. Vamos lá? Salmos capítulo 15. Vamos lá. Salmos, pastor, onde que fica? Fica depois do livro de Jó. Salmos capítulo 15, versículo 1 a 5. Eu vou ler. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta. Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, de coração fala a verdade. Então, sinceridade, justiça e verdade são coisas que tem que ter dentro de uma pessoa para ela habitar no tabernáculo de Deus. Versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao teu próximo, nem aceita nenhuma afronta, olha aí, contra o seu próximo. Aquele cujo olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas com inocência. Quem faz isto nunca será abalado. Viu, meus irmãos? Só esse tipo de pessoa pode habitar no tabernáculo de Deus. Portanto, o tabernáculo de Deus não é para qualquer pessoa que vive desordenadamente de qualquer maneira. O tabernáculo de Deus exige muito, mas muito mesmo, de pessoas, meus irmãos, que tenham santidade. Tá entendendo? Que gostam de viver assim, que têm o prazer de servir ao Senhor. Agora, as pessoas que vivem com a sua vida toda bagunçada, não tem como. Então, de tenda foi para tabernáculo, e de tabernáculo agora nós vamos para o templo. Amém? E de templo vamos para a operação Templo do Senhor. Vamos ver Esdras capítulo 4, verso 1. Aqui no Antigo Testamento mesmo, é só você voltar alguns poucos, né? Esdras capítulo 4 e o verso 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor, Deus de Israel. Então, quando eles voltaram da onde eles estavam sendo castigados, eles receberam uma libertação. Quando eles voltaram, o que eles fizeram? Eles edificaram um templo. Mas por que não tenda? Por que não tabernáculo? Porque muitas das vezes, meus irmãos,
quando estamos caídos no pecado, podemos até parecer uma tenda, mas quando se levantamos no arrependimento, a gente vira templo. Quando a gente se arrepende do erro, a gente pode receber o Espírito Santo. Deu para entender? Tudo isso, meus irmãos, é para que você entenda que o teu corpo precisa ser santificado. Agora eu vou pegar um pouquinho pesado aqui. Se você quer usar o teu corpo para prostituição, o Espírito Santo não vai entrar nele, não vai habitá-lo. Se você quer usar o teu corpo para tropeçar alguém, ele não vai habitar. Então você tem que procurar deixar o seu templo como? Em santificação. Dá um pulinho comigo agora em 1 Tessalonicenses 4:4. Lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 4:4. Olha só. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão de, versículo 5 agora, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Tá vendo, meus irmãos? O teu corpo não pode receber essas coisas que contaminam. Você tem que fugir dessas coisas. Deu para entender? Então, nós sabemos que de tenda fomos para tabernáculo, que agora somos templos. Templo, meus irmãos, é um local grande, suntuoso, onde as pessoas gostam de se encontrarem para fazer alguma coisa. O que? Adorarem a Deus. Deu para entender? Quero começar aqui onde os que estavam cativos, na mão do opressor, aqui em Esdras capítulo 4, verso 1, eles estavam aonde? Cativos, na mão do opressor. Onde não podiam adorar a Deus em seu templo. Eles não tinham templo. Eles tinham que ficar ali sem adorar a Deus no templo, né? Quando eles voltaram, logo fizeram e edificaram um templo. Porque eles precisavam do quê? De se encontrar com Deus, religar a Deus. Pastor, mas eu não tenho tempo de cultuar. Olha, meu irmão, isso é uma coisa muito séria. Você tem que cultuar. Você tem que se encontrar com Deus. Não deixe isso passar. Templo hoje somos nós, mas também temos que estar em um templo. Amém? Mas visto que está aí em Esdras capítulo 4, verso 1, os inimigos não gostaram nada, até pediram para edificar juntos. Mas Zorobabel era um líder israelita que liderou o retorno do primeiro grupo de judeus exilados. Eu vou repetir. O primeiro grupo que estava exilados, que estavam presos, foi liderado por um homem chamado Zorobabel. Vamos ler? Esdras capítulo 4 de novo. Vamos sair do Novo Testamento, comigo tem que mexer com Bíblia mesmo. Ir para lá e para cá, até você aprender a mexer com ela. Esdras, seu capítulo 4. Vamos lá. Versículo 1 a 3 diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificaram um templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vos buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Versículo 3 e último. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. O que isso quer nos ensinar? O que isso quer nos dizer? Meus irmãos, você tem que construir um templo a Deus, espiritualmente falando. Pega essa, espiritualmente falando, você tem que construir um templo a Deus. Só que para você construir um templo a Deus, meus amados irmãos, não dá para construir com pessoas mundanas, pessoas pecaminosas, pessoas que só querem fazer coisas erradas. Você só pode construir o seu templo com quem é de templos, de quem sabe o que é de Deus, quem segue a mesma santidade. Andai com santos, com sábios, não andai com tolos, com pessoas que só querem atrasar o seu lado. Portanto, meus irmãos, essa mensagem de hoje é para você despertar, para você saber que não dá para edificar nada com pessoas que não seguem a mesma doutrina. Deu para entender? Espero que você entendeu aí.